Nova Manhã. Entrevista do dia. Para fechar o programa de hoje, a participação é do colunista de cultura do Nova Manhã Araçatuba, Antônio Luceni, na coluna Palavrar. Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Na pauta de hoje, o Luceni fala de livros que foram parar nas telas do cinema. Bom dia, Luceni. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lília, e a todos que nos acompanham. Pois é, hoje eu separei esse tema, que é um tema bastante comum e que a gente às vezes não presta muita atenção, né? Mas a coisa do cinema e o diálogo com a literatura, né, com os livros de modo geral, é bastante comum. E elas acabam servindo para outros fins. É evidente que quando a gente fala de artes, e nós estamos falando de duas grandes artes, né, a literária e a do cinema, a gente não está falando a rigor de algo utilitarista, né, o que serve para isso ou que serve para aquilo, né? Então, a arte, de modo geral, não serve para nada e, ao mesmo tempo, algo importante para tudo, né, em termos de formação humana. Mas ela não tem, isso é de comum acordo entre os artistas, ela não tem um fim específico, ela não cumpre um papel didático, ela não cumpre um papel utilitarista. Fosse assim, ela teria o prazo de validade vencido muito rapidamente, e esta é uma das características da arte, de não ter um prazo de validade, de ser normalmente agiográfica, né? Quer dizer, quem produz literatura, artes visuais, cinema lá na Inglaterra, produz também para a gente do Brasil ver em outros países e vice-versa. E eu acabei separando alguns livros, porque há N livros, né, que vão tratar disso, e aí se eu fosse perguntar para vocês, os prediletos de vocês, surgiriam alguns, e para os nossos ouvintes também, mas eu fico pensando, por exemplo, quem não se lembra de um Capitães da Areia, do Jorge Amado. Foi parar para o cinema também. Quem não se lembra, e esse eu acho que está mais no coração dos brasileiros recentemente, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Virou filme, depois virou minissérie, eu acho, né? na Globo. Enfim, para cada um aí você vai ter uma relação, né? Quem não se lembra, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Quem não se lembra aí entre os jovens e adolescentes do Harry Potter, né, e os seus vários filmes. E o Harry Potter tinha uma coisa muito particular, né? Ele tinha um lançamento mundial da literatura e tinha depois, né, algum tempo depois, o lançamento do filme, né? Era uma coisa pré-requisito, né? Lançar o livro e depois a coisa do filme. Nenhum se antecedia ao outro. Eu fiz, inclusive, Marcelo e Lília, uma pesquisa na ocasião, eu estava fazendo especialização na área de literatura infantil, e eu queria saber se aquela molecada estava só assistindo ao filme do Harry Potter, ou se de fato eles estavam lendo o livro. Porque você pega os livros do Harry Potter, eles têm 400, 500, 800 páginas, dependendo da edição, né, da novela ali, do nome da novela, né? E para um adolescente de 13, 14, 12 anos, é muita coisa. Se a gente for consultar entre os adultos, quem já leu um livro aí de 800 páginas? Bem poucos, né? E aquilo me instigava. Como tem esse fenômeno, era lançado o livro. E depois o filme, uma das pesquisas que eu fiz na ocasião foi ir às salas de cinema com esses jovens e tentar sondar se eles já tinham lido o livro ou não. De que modo? Antecipação das cenas, né? Spoilers das cenas. Então era muito comum você estar entre os jovens na sala de cinema e você escutar um comentando: vai acontecer isso, esse personagem vai morrer, esse personagem vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Então isso era um índice de que, de fato, eles tinham lido o livro antes, né? Isso é muito interessante. Outra discussão que eu acho que é bastante pertinente a gente pensar em relação a esse diálogo entre a literatura e a telona é a coisa do que é melhor. É muito comum: o livro é melhor que o filme. Não, eu gostei mais do filme, né? E que são discussões inócuas, na verdade, porque, quer dizer, são artes independentes, são características e estilos independentes e diferentes. Então, na verdade, a gente precisaria pensar no livro enquanto livro mesmo e no cinema enquanto cinema. O que nós gostamos
presentes no cinema ou não, e no livro idem, né? Nem sempre fui assim, tá? Estou abrindo a minha mente. Antes eu falava, gente, eu vou ficar só no livro. Não quero nem ver no cinema, porque alguns eu tinha me decepcionado com o cinema, né? Então eu fiquei bem reticente. Agora eu já estou com a cabeça mais aberta. Pois é, os leitores literários normalmente são muito criteriosos para essa coisa do livro. Aí você está me fazendo lembrar, Lília, um outro filme que nasceu de livro, que foi o Ensaio sobre a Cegueira, né, do Saramago, e depois com o Meirelles dirigindo o filme, o brasileiro aí, né? E o Meirelles todo tenso, todo aflito, o que o Saramago vai pensar, né, na sessão de inauguração, né? E o Saramago chorando copiosamente depois da sessão tudo. E o Meirelles naquela, meu Deus, está chorando de desgosto ou de gosto, né? Porque gostou, né? Infelizmente foi porque gostou do filme e tudo mais. Então fica essa coisa. Outra coisa que eu queria observar nesse diálogo entre livro e cinema, só para finalizar, Marcelo, é a coisa do estudante para vestibular, o pré-vestibular. Meu Deus, como esses meninos e meninas fazem uso do filme, livro, né? Filme/livro, para estudar para o vestibular. Como se o filme suprimisse a leitura do livro, né? Ele pode, de repente, até complementar a leitura do livro, quer dizer, fazer rememorar partes do livro interessantes, importantes, mas uma coisa não substitui outra. Até porque as questões que vão aparecer ali na prova do vestibular, etc., a rigor tem a ver com a literatura. Portanto, são fragmentos, são partes da linguagem literária que deverão ser analisadas, percebidas e comentadas. Então, não são cenas de filmes que cairão na prova do vestibular, né? Então, assim, a dica é ler, né, e ver. Normalmente, eu gosto de ler primeiro, nesses casos. Mesmo que tenham sido filmes já lançados de livros que eu não li ainda, eu prefiro ir ao livro primeiro, ler, e depois, se for o caso, assistir ao filme. Mas aí também, Lília, dentro daquele recorte que você acabou de dizer, sem preconceito, aberto à nova linguagem, né, essa outra linguagem, que é a linguagem do cinema, para então a gente não se decepcionar. Porque normalmente também eu, como leitor literário, acabo me decepcionando com obras adaptadas para o cinema. Normalmente é assim. Esta lá em casa tem sido uma luta inglória minha contra Matheus Teixeira. Acho que 2 semanas atrás, por exemplo, foi solicitado a ele que lesse O Menino do Pijama Listrado na escola. E aí, assim, toda vez que surge alguma obra na escola, a primeira pergunta que ele me faz é: tem filme? Tem no YouTube? Tem na Netflix? E aí, assim, olha, tem, mas seria interessante, até mesmo importante, que você lesse. É difícil. Concorrer contra o audiovisual hoje é muito complicado, enfim. Eu tenho um casal, a Sofia, que é a mais velha, ela se dá ao trabalho de ler, ela gosta, ela é 3 anos mais velha que meu filho, mas as concepções são diferentes, né? E nem posso cobrar que sejam iguais ou parecidas, enfim. Mas o meu filho, ele corre absolutamente no mesmo instante em que é dito: olha esta obra, tem no YouTube, tem na Netflix, tem na Globoplay, enfim. Mas é isso. Luciane, muito obrigado. Você sabe que eu e a Lília, JJ, a gente adora a sua coluna. Como todos os colunistas que vêm aqui, se a gente pudesse fazer um programa inteiro só com vocês. Te aguardaremos ansiosamente na semana que vem para falar mais sobre cultura e arte. Muito bem, eu agradeço a vocês, a todos os ouvintes, e até semana que vem. Até. Bom dia.